Na casa de Virgem, Tema pergunta para Shun se Shaka também surgiu lá como um pensamento residual, e o Cavaleiro de Andrômeda responde que sim, já que Shaka estaria morto no futuro. Shun percebe que o pensamento residual de Shaka vem da sua armadura de Andrômeda. Ele então se lembra que ela já foi ressuscitada graças ao sangue derramado por Shaka após a batalha nas 12 casas, portanto seu DNA está adormecido na sua armadura e despertou para enfrentar o outro Cavaleiro de Ouro de Virgem. Shijima pergunta para Shaka se foi ele quem destruiu seu espaço silencioso, e o Cavaleiro responde que sim, mas Shijima diz não poder deixar que intrusos atravessem sem permissão a casa de Virgem, e de repente as 4 portas de Buda surgem diante deles. Tema entende que eles devem escolher uma para continuar, e o Cavaleiro de Pégaso resolve avançar logo, mas Shun pede para eles pensarem um pouco mais. Shaka dizia que eles não devem tocar nas portas, já que independente da sua escolha, eles não poderão continuar. Shijima pergunta para Shaka por que estaria ajudando os intrusos e em seguida o ataca com seu golpe Tesouro do Céu. Entretanto, Shaka de Virgem dispara o mesmo golpe para cima de Shijima. E Shun então fica preocupado ao ver o choque dos golpes Tesouro do Céu de Shaka e de Shijima. Tema se pergunta como isso tudo irá acabar, mas o Cavaleiro de Andrômeda não sabe responder, só sabe que trata-se realmente dos 2 homens mais próximos de Deus. Shijima diz para Shaka que disparar o Tesouro do Céu contra ele é um desaforo, e então libera o seu cosmo de forma intensa, deixando seu silêncio de lado e abrindo a sua boca. Um som estrondoso ecoa no local. Trata-se então do Ungyo, simbolizando o fim do universo. Shun diz que a casa de Virgem está sendo engolida pelas trevas. E Shaka então congratula Shijima e diz que sua técnica é muito poderosa, mas rebate o cosmo do Cavaleiro ao abrir seus olhos. A luz de Shaka, que na verdade trata-se do Agyo, que simboliza o nascimento do universo. Ela atravessa as trevas de Shijima, e Shijima percebe que desta forma eles não travarão uma guerra de 1000 dias, e sim travarão um ciclo infinito de reencarnação. Shun resolve intervir para acabar com a luta e começa a rezar. Shijima pede desculpas para Shaka, que pede para que Shijima deixe Shun e Tema seguirem em frente. Shijima pergunta por que ele confia tanto nestes Cavaleiros de Bronze, e Shaka responde dizendo que no futuro Shun herdará a armadura de Virgem. Shijima então entende que 3 gerações de Cavaleiros de Virgem estavam naquele local e se despede então de Shaka, que faz o mesmo, voltando assim até o Nirvana. Já na sala do Grande Mestre, Cardinale perguntava para Shijima o que aconteceu, e ele acorda dizendo algumas palavras que Cardinale não entende. Shijima, na verdade, reconheceu que Shaka é provavelmente o Cavaleiro de Ouro de Virgem mais poderoso que já existiu. E Cardinale, que tinha atacado com a sua rosa sangrenta, agora carrega o bebê Athena em seu colo. Tema e Shun acordam no Jardim das Árvores Salas Gêmeas e de repente eles se deparam com a armadura de Taça. O Pégaso diz que eles tinham deixado ela fora das 12 casas do Zodíaco e não entende o que aconteceu para ela estar bem ali. Ele percebe que Shun está muito ferido e neste instante o Cavaleiro de Andrômeda desmaia. Já na casa de Libra, Doku pede para Suikyo dizer a verdade, mas o agora espectro de Hades diz que Doku é estúpido e que ele é seu inimigo. Relembrando vários anos atrás, Doku intensifica o seu treinamento para se tornar um Cavaleiro de Bronze. Ele acreditava que está muito atrás dos outros e de repente ele se depara com uma leoa. Doku é atacado por ela, mas acaba sendo salvo por Suikyo e Xion. Xion explica que a leoa estava agressiva, pois tinha dado à luz a 2 filhotinhos. Sendo assim, se Doku tivesse prestado mais atenção e não tivesse enfrentado aquela leoa, Suikyo não teria que ter matado ela para salvá-lo. Doku chora muito e pede perdão aos 2 filhotinhos. E de repente, Kaiser de Leão surge diante deles e toma os filhotinhos para si. Ele resolve chamar o macho de Goldi e a fêmea de Blondi e diz que os manterá na casa de Leão. Doku então entende que amadureceu e aprendeu a lição de que não deve iniciar uma luta sem ter um significado para isso, seja qual for o seu adversário. E de volta ao Jardim das Árvores Salas Gêmeas, Shun acordava. Tema diz que deu a ele um pouco da água da armadura de Taça. E sendo assim, ela curou seus ferimentos. Os 2 resolvem então partir, mas percebem que a armadura deu sinais de que eles deveriam levá-la consigo.
E no templo de Atena, o grande mestre traidor observa a estátua da deusa. Cardinale de Peixes chega no local trazendo a cabeça de Atena e também de Shigima de Virgem. Porém, o que ele trouxe, na verdade, foram pedras. Tudo não passou de uma ilusão. O grande mestre ordena que o Cavaleiro de Peixes volte lá e desta vez cumpra a sua missão. E na sala do mestre, Shigima acorda e vê que Cardinale sumiu. Ele acha que o Peixes levou Atena consigo. E na casa de Libra, Doku continua enfrentando Suikyo, que ainda tem forças para aplicar um golpe novo. Tempestade das 100 garras de lanças de gelo. Porém, Doku contra-ataca com Cólera dos 100 dragões e os golpes se colidem, e ambos então caem no chão. De longe, Shun e Tema observam o tamanho do poder emanado da casa de Libra, e de volta à sala do mestre, Shigima percebe que um imenso cosmo é emanado em sua direção. De repente ele percebe que se trata de uma garotinha. Será Atena já um pouco crescida, ou seria outra pessoa? Shigima então sente uma cosmo-energia muito grande e percebe que se trata mesmo de Atena. A deusa agradece ao Cavaleiro de Ouro e Shigima pergunta como ela cresceu tão rapidamente. Saori responde dizendo que os seus telômeros foram desregulados por Cronos durante a sua viagem no tempo. Ela diz também que não é a Atena da era de Shigima, mas o Cavaleiro de Virgem não deve se preocupar, pois ela ainda irá ressurgir. Saori se despede, agradecendo novamente ao Virginiano e dizendo que ela só está lá por causa de um único objetivo. Shigima percebe que a hemorragia do golpe de Cardinale parou e todos os seus ferimentos foram totalmente curados. E de repente, Atena é atacada pelo Cavaleiro de Peixes, mas Shigima se coloca na frente e salva a deusa novamente. Cardinale diz que ouviu boa parte da conversa, mas não acredita em nada do que foi dito. Ele ataca novamente com suas rosas, mas é contido pelo cosmo da deusa Atena. O Peixes então cai no chão totalmente derrotado. Saori se despede, agradecendo novamente ao Virginiano e dizendo que ela só está lá por causa de um único objetivo. Shigima percebe que a hemorragia do golpe de Cardinale parou e todos os seus ferimentos foram totalmente curados. E de repente, Atena é atacada pelo Cavaleiro de Peixes, mas Shigima se coloca na frente e salva a deusa novamente. Cardinale diz que ouviu boa parte da conversa, mas não acredita em nada do que foi dito. Ele ataca novamente com suas rosas, mas é contido pelo cosmo da deusa Atena. O Peixes então cai no chão totalmente derrotado. E Saori se desculpa com Shigima, mas o Cavaleiro de Ouro diz para ela não se preocupar, pois mesmo ela não sendo a Atena daquela era, ele é um cavaleiro e deve protegê-la independente de qualquer coisa. Ele fica preocupado com o fato de ser difícil sair do labirinto, mesmo ela sendo uma deusa, e Saori percebe que algo estava preso ao corpo do Cavaleiro de Peixes. Tratava-se do fio de Ariadne, um item mitológico que estava sendo usado por Cardinale para se guiar pelo labirinto. Atena pede para Shigima partir junto dela. Já Shun e Tema chegam na casa de Libra e encontram Doku segurando Suikyo nos braços. Doku dedica um poema de despedida ao seu amigo, e o que o exército de Hades irá fazer agora com a queda de Suikyo. Shiryu diz que o poema que chega até a casa de Libra é o mesmo que o mestre ancião cantava algumas vezes. É um poema de despedida para um amigo que diz: a flor que floresce de forma abundante se viu exposta ao vento e também à chuva. A vida humana é cheia de rompimentos tristes. A flor que desabrocha eventualmente ao ser assoprada e rasgada por tempestades. Aconteça o que acontecer, a vida humana é cheia de rompimentos. E Shiryu se pergunta quem acabou de morrer. Tema e Shun estão perplexos com a morte de Suikyo e a Sapuris de Garuda deixa seu corpo e vai embora. Doku diz que Suikyo está finalmente livre da maldição que o perseguia e pede para que Tema vista Suikyo com a verdadeira armadura que ele deve trajar, a armadura de prata de taça. No castelo de Hades, Merran de Sapo encontra Vermir de Grifon e diz que traz boas notícias. Suikyo havia morrido. O juiz do inferno então se dirige até Pandora e percebe que a armadura de Garuda realmente voltou. Pandora ordena que Vermir parta para o santuário juntamente com alguns espectros e traga a cabeça de Atena. De volta ao local da morte de Suikyo, Doku diz para Tema que ouviu a voz do coração do seu amigo e agora ele não tem outra escolha a não ser trair a Atena. Tema fica sem entender e Doku diz que a balança da justiça agora se inclinou para a força. Não há mais equilíbrio entre força e justiça naquele momento, já que a justiça está desaparecendo do santuário neste momento.
O Libriano diz que não é o único cavaleiro que traiu Athena e que os Cavaleiros de Ouro agora levantarão uma bandeira da revolução perante a deusa. Ikki então chega na casa de Câncer e não encontra ninguém. Contador da Morte surge e pergunta quem é o cavaleiro que entrou em sua casa sem avisar. E o cavaleiro responde dizendo que ele é o Fênix e que quer passar para a próxima casa. Ikki está na casa de Câncer e encontra Contador da Morte. A presença do cavaleiro de Fênix incomoda o canceriano. Ikki questiona se Contador da Morte é um cavaleiro de ouro, causando espanto no Câncer. O Fênix quer passar a todo custo pela casa e Deftou não coloca empecilho. Ele diz que se Ikki fosse um inimigo, não o deixaria passar, mas como seus olhos são infalíveis, para detectar isso, ele deixará Ikki prosseguir. O Cavaleiro de Bronze resolve então ajudar o Contador da Morte a carregar os seus caixões. Ele diz que tem pressa, mas detesta dever favores às pessoas e Deftou então fica feliz. Eles carregam os caixões até o Yomotsu, onde Ikki pergunta o porquê de estarem levando os caixões para aquele local. O Cavaleiro de Câncer responde dizendo que em alguns instantes uma tropa de Hades sairá de dentro do mundo dos mortos, e no mesmo instante os inimigos aparecem, mas são vencidos com um golpe só do Cavaleiro de Câncer, que tem a intenção de colocá-los dentro dos caixões, para não serem mais capazes de retornar. O Cavaleiro Contador da Morte diz para Ikki que os espectros estão surgindo ali porque a barreira de Athena foi enfraquecida, e o Cavaleiro de Bronze fica preocupado com Athena. Mais espectros então surgem e Contador da Morte dispara um novo golpe, o punho mais belo do Câncer. Ele fica bravo, pois acaba quebrando uma de suas unhas e nesse momento Ikki de Fênix entra em ação e acaba com todos os espectros. O Cavaleiro de Câncer então agradece e na casa de Libra, Tema discute com Doku e é então golpeado. Doku insiste que agora ele também quer a cabeça de Athena, e Shun então ataca com suas correntes e diz que é um cavaleiro de bronze que veio do futuro. E de volta ao Yomotsu, vemos o espectro Vermir de Grifon que finalmente surge. Contador da Morte recebe Vermir de Grifon e anuncia que tem intenção de trair o exército de Athena, pois por princípio ele deve evitar brigas desnecessárias. Ikki retruca dizendo que o seu princípio é o de lutar mesmo quando os combates possam parecer impossíveis. Um subordinado de Vermir agarra então o Cavaleiro de Fênix pela cabeça, ao ouvir o que ele diz, e enquanto os outros o atacam ao mesmo tempo. Ikki repele os espectros violentamente e os derrota. Já Vermir diz que Ikki parece bastante experiente e ele responde dizendo que já enfrentou muitos espectros no futuro. O espectro de Grifon fala que odeia piadas estúpidas e prende Ikki usando o golpe marionete cósmica. Quando ele está prestes a arrancar a cabeça do cavaleiro, Contador da Morte interrompe e diz que para provar sua lealdade a Hades, ele mesmo acabará com Ikki com sua técnica secreta mais poderosa. Deftou então utiliza o golpe Dabadaba Shabadaba Dabadaba Shabadá e envia Ikki para uma outra dimensão. Vermir então pede para o Contador da Morte para que ele seja o seu guia através das 12 casas. Deftou pede para Vermir esperar um pouco, pois esqueceu uma coisa, então ele mostra o Omertá e questiona Vermir sobre o que deve fazer com aquilo. Contador da Morte sorri e insiste para uma resposta do espectro. O Omertá, conhecido como Caixão do Silêncio, na verdade absorve todos aqueles que respondem. Após receber o golpe Dabadaba Shabadaba Dabadá de Contador da Morte, Ikki desperta na casa de Câncer, percebendo que na verdade o Cavaleiro de Câncer fez isso para salvá-lo de Vermir de Grifon. E de volta ao Yomotsu Hirasaka, o Cavaleiro de Ouro insiste que Vermir diga algo, sendo assim o Omertá o absorverá. O espectro caminha na direção de Contador da Morte e pisa sobre o caixão indicado, questionando sobre qual caixão o guiará pelas 12 casas.